José Manuel, porquê é que achas que tudo mudou a 7 de outubro do ano passado? Bom dia de novo. Bom dia. Olha, acho que tudo mudou por várias ordens de razões. Primeiro que tudo, mudou em Israel. Mudou em Israel no sentido de que aquilo foi um trauma que, digamos, o país estava sossegado de alguma forma, sabia que tinha ameaças permanentes, mas não imaginava que essas ameaças pudessem traduzir-se num dia como aquele 7 de outubro, isto é, naqueles massacres todos. Porquê é que eu digo que o país sabia que tinha ameaças? Porque, de alguma forma, se tinha habituado, porventura mal, a viver sob a permanente ameaça de cair em cima das suas cidades rockets, assim, umas coisas mais artesanais, ou pequenos mísseis, ou mesmo mísseis disparados, quer a partir da faixa de Gaza, quer a partir do Líbano. Sobretudo, estamos a falar disto, durante esta guerra percebemos que há outras frentes. E descansava em, diria, dois erros, ou dois mitos, por assim dizer. O primeiro é que a sua tecnologia, designadamente a tecnologia do Iron Dome, protegia as suas cidades, as suas aldeias, as suas populações e, portanto, podia viver com essa ameaça permanente e constante e regular. Já agora, deixa-me só fazer aqui um pequeno parênteses. Eu ouvi, nomeadamente nas televisões e nomeadamente a generais, dizer que o Iron Dome não funcionou e que deixou passar tudo naqueles ataques da semana passada do Irão. Bem, o Iron Dome não funcionou, não era suposto funcionar. O Iron Dome não está feito para prevenir ataques com mísseis balísticos. Para isso, Israel não tem só o Iron Dome, tem 3 níveis de defesa antimíssil. Portanto, um deles... quer dizer, com nomes diferentes. O mais conhecido é o Iron Dome, que é aquele que nós estamos sempre a ver, mas esse está desenhado apenas para, digamos, interceptar aquelas ameaças de curta distância. As ameaças de longa distância têm outros mecanismos e esses funcionaram, porque, como sabemos, infelizmente houve um morto, mas o morto até foi num sítio distante, foi perto de Jericó, e era um palestiniano de Gaza que estava a trabalhar na Cisjordânia. Portanto, e porque caiu em cima um rabo, digamos assim, de um míssil. O míssil tinha feito explodir no ar e depois um detrito caiu em cima dele. Portanto, feito este parênteses, dizíamos, Israel descansava em parte nessa sua superioridade tecnológica e reparem, isto é muito mais, o que Israel tem é muito mais sofisticado do que qualquer outra coisa que tenham os seus aliados, que tenham os Estados Unidos, que tenha a Alemanha, que tenha a França. É muitíssimo mais sofisticado, ao ponto de alguns destes aliados dependerem de Israel para esta tecnologia. Portanto, é homemade, digamos assim. Homemade. Aliás, eu estava a ver ontem uma coisa curiosa, que é a segunda vez que há um sistema militar que se torna quase icónico a nível mundial. O Iron Dome neste momento tem um estatuto quase icónico. O primeiro de todos é um muito antigo, porque houve uma altura, enfim, hoje já não está a ser usado pelo exército israelita, mas houve uma altura em que as melhores metralhadoras do mundo eram israelitas, eram umas coisas chamadas Uzi. Sim. Uzi, que aparecem nos filmes, os filmes do Stallone, essas coisas assim, é aquilo que eles usam. Bem, mas entretanto isso já passou, já há armas mais sofisticadas. Bem, portanto, esse era o primeiro erro, e havia um segundo erro, que eu acho que é aquilo que hoje em dia a maior parte dos analistas coincide nele, e que é uma coisa muito complexa de admitir, ou de assumir, mais do que admitir, de assumir. Havia a ideia que era possível levar as organizações, portanto, em particular o Hamas, mas no limite também o Hezbollah, a uma certa racionalidade. No sentido de dizer, eles estão a governar, no caso do Hamas, a governar Gaza até se está a desenvolver, quer dizer, como eu já aqui uma vez referi, é muito curioso falar de genocídio de Gaza, quando a população de Gaza é hoje quase 10 vezes superior ao que era
quando Gaza ficou separada do resto da Palestina a seguir à guerra de 48 e quando Gaza é a 7ª região do mundo com maior crescimento demográfico. Portanto, para um genocídio não parece ser uma coisa muito eficaz, no mínimo, não é? Portanto, bem, mas feita esta nota, o grande problema é que tem a ver com a natureza destas organizações. Portanto, estamos a falar quer com a natureza do Hamas, quer com a natureza do Hezbollah, que não têm uma forma de pensar, nem uma forma de agir parecida sequer com a racionalidade com que nós com a nossa racionalidade, eu não vou falar com a nossa racionalidade. Não tem, quer dizer, nós durante muitos anos, por exemplo, toda a Guerra Fria, havia a percepção que era possível manter um equilíbrio do terror, no caso concreto um equilíbrio nuclear, que era primeiro a Rússia, depois também havia ali, a certa altura, também com a Rússia e a própria China, porque havia uma racionalidade comum, ninguém se ia autodestruir, iniciando uma guerra desse género, e agora estamos perante atores que têm uma racionalidade de tipo diferente. Portanto, repara, o que é que quer dizer Hezbollah? Quer dizer Partido de Deus. Não é Partido Islâmico, não, é o Partido de Deus. Portanto, no Hezbollah, as ordens são dadas por Deus. É assim que eles assumem. Portanto, é a vontade de Deus. Portanto, não há ali aquilo de interpretações humanas. Os que interpretam apenas transmitem aquilo que lhes é revelado. E, de alguma forma, o Hamas, que tem raízes num movimento que apareceu no Egito em 1928, portanto, praticamente há um século, que é a Irmandade Muçulmana, tem uma natureza semelhante. E, portanto, aquilo que eles têm nas suas cartas fundacionais não é retórica. Não é uma coisa para impressionar. Quando eles dizem que querem um só Estado sem judeus, portanto, querem erradicar o Estado de Israel, isso deriva de eles entenderem que receberam essa ordem de Deus. Portanto, não receberam essa ordem do eleitorado, aliás, porque não há eleições, receberam-na de Deus. E, portanto, não há isto é uma racionalidade diferente. Portanto, aquilo que parecia estar a acontecer com o Hamas, que era, bem, nós estamos pouco e pouco a abrir, enfim, há muita ideia que é tudo maquiavélico, que foi Netanyahu que promoveu o Hamas e depois criou este problema. Quer dizer, isto já passou por vários governos, apesar de Netanyahu ter governado durante muito tempo, isto já passou por vários governos e, se quisermos, até começou tudo contra a opinião de Netanyahu, porque isto no caso concreto de Gaza, quando Israel entendeu sair do território, e entendeu sair do território já há mais de 20 anos, não foi ontem, foi há mais de 20 anos, há mais de 20 anos, que naquele território não havia um soldado, quer dizer, exceto durante os períodos em que houve curtas guerras, porque já houve curtas guerras várias vezes, não havia ali uma autoridade israelita, um soldado, um colono, tudo isso foi, os colonos tiveram que ser retirados à força, mas foram retirados à força. Portanto, isto passou-se há 20 anos. E, portanto, havia a ideia de que aquilo até se está a desenvolver, aquilo até está... Nós estamos a ver as construções, até já havia hotéis de luxo, de 5 estrelas, casas com piscinas, boas vendas, e aquilo está a ter um desenvolvimento como outras... Quer dizer, não é só aquela ideia de que aquilo é um enorme campo de refugiados, porque já não era. Ou começava a não ser. Mas, debaixo de terra... literalmente debaixo de terra, subterraneamente, desenvolvia-se uma outra lógica que levou àqueles ataques. Ora bem, portanto, isto é muito traumático para praticamente toda a gente em Israel, esquerda ou direita, porque cria um tremendo dilema, que é saber se algum dia vai ser possível viver em paz naquela região. Isso é que, quer dizer, em paz, com vizinhos que não estejam sempre a atacar, que não estejam sempre a desejar a destruição total do Estado de Israel. A ideia de que era possível reconhecer-se mutuamente, que é a ideia base dos acordos de Oslo, portanto, há 30 anos, uma ideia que
que foi difícil para os israelitas, onde se recordar, quem é um bocadinho mais velho, quem viu a cerimónia em Washington, que nessa altura foi Clinton que puxou a mão do primeiro-ministro israelita, Isaac Rabin, nesse tempo, para ele apertar a mão de Arafat. Mas esse aperto de mão tinha um enorme significado, era o aperto de mão de dois inimigos que se reconheciam mutuamente. Para quem ainda for um bocadinho mais velho, talvez se recorde que Isaac Rabin, o primeiro-ministro em 92, era o chefe de Estado-Maior na Guerra dos 6 Dias e algumas das fotografias mais célebres da Guerra dos 6 Dias é Isaac Rabin a entrar na cidade velha de Jerusalém. Portanto, há uma porta em Jerusalém, na cidade velha, onde essa fotografia está lá. Sim. Pronto. Pelo menos estava lá quando eu lá estive, já não vou a Jerusalém há muitos anos. Portanto, isto era dois adversários, só que a OLP é laica. A OLP não recebeu ordens de Deus. Portanto, a OLP tinha esta natureza. E isso mudou em Israel. Agora, acho que mudou mais, porque mudou também a relação de Israel com o mundo e com o próprio mundo árabe em vários aspectos. Posso interromper-te? Tenho uma notícia de última hora que vamos desenvolver, mas é importante dar conta de que um dos evadidos da prisão de Vale Judeus, Fábio Loureiro, mais conhecido por Fábio Cigano, foi detido ontem em Tanger pelas autoridades marroquinas. Há um comunicado da Polícia Judiciária que dá conta de que esta foi uma operação que teve a colaboração das autoridades espanholas em articulação precisamente com a polícia portuguesa. Recorde-se que Fábio Loureiro evadiu-se da prisão de Vale Judeus a 7 de setembro. Ele e outros 4 prisioneiros. Está condenado pelos crimes de rapto, tráfico de estupefacientes, associação criminosa, roubo à mão armada e evasão. Fábio Loureiro vai ser agora apresentado às autoridades judiciárias de Marrocos. A ideia é que possa ser extraditado para Portugal para cumprir o resto da pena. Vamos, obviamente, desenvolver esta notícia às 11 horas e depois, ainda melhor, no Jornal do Meio-Dia. Interrompemos, José Manuel. É uma boa notícia. Foi ontem detido em Marrocos. Bem, falávamos do Médio Oriente. Falávamos do Médio Oriente. Portanto, isto mudou muito o ambiente em Israel e esta percepção de que encontrar um dia uma solução que permita que dos dois lados se reconheça a existência do outro e se possa viver pacificamente, em paz. Quer dizer, houve muita gente, eu já estive várias vezes em Israel e já vi muita gente verbalizar isso de formas muito diferentes. Por exemplo, Shimon Peres, um histórico socialista, que dizia: nós precisamos de apostar no desenvolvimento económico. Se apostarmos no desenvolvimento económico destas regiões, eles vão acabar. É um bocadinho o mesmo mito que nos dizia que a China ia ser uma democracia quando fosse rica. É a armadilha em que caiu a Europa e a Angela Merkel, e não só a Angela Merkel, em relação a Putin e à Rússia, não é? A ideia que é acreditar que a economia determina tudo. Sim. E esquecer-se que há outras coisas para além da economia. E que os outros não têm de pensar como nós. Porque isso eu acho que é um dos problemas, é imaginar-se que os outros pensam como nós e não pensam, claro, e não têm de pensar. Não têm de pensar. Bem, depois há um mundo que a seguir percebeu duas coisas. Primeiro, que Israel ia procurar, a partir deste momento, tentar resolver o problema. Portanto, de uma forma que, se quisermos, nos últimos anos, nunca teve um mínimo de liberdade, e provavelmente de capacidade para o fazer. Portanto, nos últimos 10, 12 anos, portanto, talvez até um pouco mais, 15 anos, desde que o Hamas tomou o poder em Gaza, que foi quando o Hamas tomou o poder em Gaza, executou os líderes da Fatah, que é o partido do Arafat, na rua. Tipo os quadros daquelas coisas que nós vemos nos filmes do século XIX, ou mesmo nos tempos do Hitler, não é? Portanto, foi assim que eles fizeram. E não estamos a falar de executar colaboradores ou israelitas, estamos a falar de executar aqueles que eram os representantes da autoridade palestiniana. Pronto, que era a autoridade... Sim. Pronto. Bem, mas desde essa altura que houve várias guerras curtas, às vezes bombardeamentos, outras vezes só entradas para, designadamente, tentar evitar que o sistema de túneis permitisse infiltrações e raptos, que tinha havido alguns. Portanto, de repente há um túnel que é construído por baixo da fronteira
sai de lá um comando rapidamente, apanha um soldado desprevenido, apanha um cidadão desprevenido, leva-o para Gaza e a seguir faz chantagem e consegue-se a libertação, olha, do Sinwar, que atualmente é o líder do Hamas em Gaza. Portanto, e havia sempre aquela coisa, mal começavam, quer dizer, durante os anos em que Israel era flagelado todos os dias por rockets, ninguém se preocupava. Quando Israel reagia e procurava dar cabo de algumas dessas infraestruturas de rockets, aqui de El Rei que é preciso um cessar-fogo imediato. E, de facto, em quase todos esses momentos, rapidamente se chegou a momentos de cessar-fogo, mas o problema não era de forma nenhuma resolvido. Aquilo que Israel resolveu fazer, e é diferente das vezes anteriores, talvez porque teve noção da dimensão do ataque, desta vez também não teve nada a ver com os ataques anteriores, foi vamos resolver o problema. E, portanto, atacou as infraestruturas do Hamas em Gaza de uma forma como nunca antes tinha feito. Cortar a cabeça da serpente. Tentar cortar a cabeça da serpente, como é óbvio. E, do ponto de vista daquilo que já conseguiu em termos da estrutura militar do Hamas, em boa parte já o conseguiu. Portanto, o Hamas já terá, são estimativas, são sempre estimativas, mas dos 30 a 40 mil, digamos, soldados. Chamar soldados é um bocado difícil de... Enfim, dos membros das várias milícias do Hamas, 20 mil já terão sido ou eliminados ou capturados. Metade. Estima-se que um quarto possa ter desertado, nomeadamente saído para o Egito, porque houve muita gente que, entretanto, conseguiu sair para o Egito. E os outros, e designadamente o principal dirigente, estão basicamente escondidos, mas não desistiram. Portanto, ainda ontem, ainda hoje, voltaram a haver rockets. Porque neste momento, Israel basicamente, a vida em muitos aspectos em Gaza, não estou a dizer que voltou ao normal, mas as pessoas voltaram a viver, não é? Portanto, voltaram a ter abastecimentos, não se fala, há comida em Gaza, ao contrário muitas vezes do que se diz, e há abastecimentos, muitas das pessoas estão naturalmente, as casas caíram, porque esta infraestrutura escondia-se debaixo das habitações, não é? Escondia-se debaixo, sabemos, não há dúvida nenhuma, que se escondia debaixo de hospitais, que se escondia debaixo de escolas, que se escondia muitas vezes debaixo de espaços que pertenciam à Agência das Nações Unidas. E, portanto, no momento em que há esta ação que diz assim, isto é para fazer, o resultado, vamos lá ver, as estimativas, estou novamente a falar de estimativas, quando foi, não sei se a maior parte das pessoas recordarão, houve uma batalha urbana muito grande, há muito pouco tempo, quer dizer, fora as da Síria, e na Síria já é melhor nem falar delas, não é? Porque aí foi mesmo, muitas vezes, até ações contra civis deliberadamente. Portanto, mas exceto a Guerra Civil da Síria, houve uma ação de exércitos ocidentais, recentemente, numa guerra urbana. Foi a reconquista de Mossul ao ISIS. O ISIS tinha tomado Mossul. O ISIS não tinha, digamos, a interpenetração com a população de Mossul que o Hamas tem com a população de Gaza, porque o Hamas não é só uma organização militar, tem também uma ação, um outro tipo de intervenção, designadamente nas chamadas áreas sociais. Portanto, havia ali uma interpretação que o ISIS não tinha. E, enfim, no ataque ao ISIS, quem atuou foram, sobretudo, o exército dos Estados Unidos e o exército do Iraque. A relação entre o número de militares do ISIS mortos e o número de civis que, por causa dessa reconquista de Mossul ou libertação de Mossul, morreram, é de um militar do ISIS morto para 6 civis. E foi considerado muito bom. Porque numa batalha urbana conseguir melhor que isto é difícil. A relação em Gaza é de 1 para 2. Sim. Portanto, obviamente que isto significa que metade das vítimas são civis. Pronto, é o que isto significa, não há outra forma de fazer as contas. Mas não há nenhum exército do mundo que eu conheça, ou antecedente histórico, de um exército do mundo que antes de atacar um alvo, avise, peça aos civis para saírem dali. Porque habitualmente os militares preferem surpresa, não é? Sim. Atacar de surpresa. Quer dizer, pedir para saírem dali, porque aquilo vai ser atacado. Claro, é anunciar que vai haver um ataque. Mandar panfletos, anunciar, e isso continua, neste momento, a acontecer, por exemplo, nos bairros de Beirute, que não é Beirute toda, que estão a ser atacados.
E depois quer dizer, agora podia continuar a falar do que está a passar no Norte. No Norte, o Hezbollah terá sido apanhado de surpresa com o ataque do Hamas, não terá sido combinado. Depois começou a bombardear todos os dias o Norte de Israel. Ninguém estava muito incomodado, ninguém pedia... Quer dizer, o Hamas faz isto amanhã fará um ano, começou a 8 de outubro e não a 7. Amanhã fará um ano. Não há grandes propostas e grande falatório nas Nações Unidas sobre isto. Quando Israel começou a tratar do Hezbollah, houve uma proposta de resolução, que penso que não foi aprovada, mas uma proposta de resolução, mas foi subscrita pelos Estados Unidos, a pedir o imediato cessar-fogo. Ninguém tinha pedido cessar-fogo ao Hezbollah. A pedir o imediato cessar-fogo no Líbano, uma proposta de resolução que não fala do Hezbollah. Sendo que no Líbano, as operações do exército israelita, neste momento, estão a ser combinadas com o exército do Líbano. Debaixo da mesa, não se pode falar disso, mas o exército do Líbano retirou dos sítios onde Israel disse que ia entrar, para não haver choques. Enfim, já houve pequenos incidentes, mas nestas coisas não se consegue controlar tudo, mas retirou. Portanto, é aquilo que nos mostrou. E agora há outra coisa que é extraordinário, que eu acho que é muito, muito, muito relevante, que é como é que o mundo olhou para isto. O mundo olhou para isto de duas formas paradoxais. Primeiro, o mundo árabe calou-se. A maior parte do mundo árabe calou-se. Mesmo a própria rua árabe, houve umas manifestações aqui e acolá, umas coisas assim, mas de resto... Sim. Sobre o 7 de outubro. Estás a falar sobre o 7 de outubro e tudo o que se passou a seguir. E tudo o que se passou a seguir, e sobre Gaza. Quer dizer, não é dito publicamente, mas toda a gente que está nos bastidores e todos os comandos dizem que os países árabes, isto estou a falar da Jordânia, estou a falar da Arábia Saudita, estou a falar do Egito, não sei se pode dizer rezar, não é o termo mais correto, mas esperam que Israel resolva o problema do Hamas, porque também era um problema para eles. Só não era para o Qatar. Mas o Qatar é também uma situação, enfim, o Qatar é um daqueles estados em que devia envergonhar o Ocidente. Porque o Qatar paga universidades em Londres e nos Estados Unidos. E toda a gente fica contente porque recebe dinheiro, está rico, não é? Em alguns casos, muito dinheiro. E, portanto, e o Qatar é um Estado quase esclavagista. Portanto, tem uma família que manda naquilo e a família trata tudo. Pronto. E a AER, como todas as pessoas também sabem, uma espécie de lugar de refúgio dos líderes do Hamas. Ora bem, mas ao mesmo tempo não podem, quer dizer, sim, pagam aos terroristas para irem fazer terrorismo noutros sítios, mas no Qatar nem lhes passa tal santa ideia pela cabeça, porque acabariam com o pescoço separado do corpo. Sim, imediatamente. Portanto, agora, enquanto os países árabes e a rua árabe tinham apesar de tudo, não vimos sequer aquilo que vimos quando foi o Afeganistão, quando foi o 11 de setembro, não vimos, não é? Vimos nas universidades dos Estados Unidos, nas universidades americanas, nas ruas da Europa, ainda ontem no Porto, que é de repente, depois de aquilo que é indiscutivelmente um dos momentos mais horríveis da nossa história recente, que é terroristas matarem a sangue frio, mutilarem, decapitarem, violarem, raptarem, fazerem tudo. E quer dizer, e eu volto a repetir uma coisa que já disse aqui várias vezes. Eu só vi parte das imagens que não foram mostradas, porque há um certo respeito pelos corpos, né? E há também uma vontade de não mostrar tudo. Mas aquilo que vi nessa altura e aquilo que me pude perceber agora que lá estive não estamos a falar, quer dizer, repara, uma coisa é portanto, chamem-lhe danos colaterais, não há o objetivo. A ideia de que o objetivo de genocídio é completamente disparatada, é ideológica e é de propaganda. Portanto, aquilo que algumas entidades, nomeadamente as Nações Unidas, andam a dizer. Uma coisa é um combate que tem vítimas civis, outra coisa é os civis serem o objeto do combate. Havia vídeos em que
que eles filmaram pelos próprios e puseram nas redes sociais. Portanto, isto é uma mentalidade mesmo diferente, em que aqueles terroristas telefonava à mãe, dizendo: o teu filho é um herói porque já matou não sei quantos judeus. E os termos eram estes. Portanto, os termos eram estes. Quer dizer, eu não consigo confirmar esta informação, mas há livros de matemática nas escolas de Gaza, que o problema de saber não é uma laranja mais 2 laranjas igual a 4 laranjas. É um judeu, 2 judeus mortos mais 2 judeus mortos igual a 4 judeus mortos. Como exercício para as criancinhas. Portanto, isto é o mundo do Hamas. O mundo que o Hamas criou, e o do Hezbollah é igual, apesar de pertencer a uma família islâmica diferente, xiita e não sunita. Portanto, aquilo que aconteceu a partir daqui foi Israel, muitas vezes sem o apoio pelo menos das lideranças do Ocidente, exceto dos Estados Unidos, que foi a única que esteve sempre firme desde a primeira hora. As outras, as europeias, enfim, Reino Unido de uma forma geral bem, o resto tem dias, entendeu que esta guerra não era para ficar a meio. Portanto, porque guerras ficam a meio, são guerras adiadas, guerras que a seguir temos outras, passados uns tempos. Quer dizer, no Líbano de 20 em 20 anos, em Gaza de 3 em 3 ou 4 em 4 anos, e de cada uma das vezes quase sempre com as mesmas consequências. Com uma novidade agora, que é o orquestrador de tudo, que é o Irão, o orquestrador de tudo entrou na equação. Portanto, que o Irão era orquestrador de tudo devia ser algo que devia ser claro para todos nós. Para quem não fosse, é só dar 2 ou 3 dados. Por exemplo, o embaixador do Irão no Líbano rebentou-lhe um pager. Porquê que o embaixador do Irão no Líbano tinha um pager com ele? Um pager do Hezbollah? Seguramente a tecnologia dos orgulhosos iranianos não é para que as pessoas andem com tecnologias de há 30 anos. Enfim, no caso dele parece que ele ficou meio cego. Não sei onde é que explodiu, se estava a olhar para a mensagem, qualquer coisa desse género. Portanto, a interconexão é total. E agora, não se sabe, não está confirmado, mas tudo indica que depois da morte de Nasrallah, Israel realizou um ataque nos últimos dias e terá morto o líder, quer dizer, aquele que ia ser o substituto. Que o ia suceder. Quem é que parece que pode ter morrido com ele? Porque está incontactável, assumido pelos iranianos há uma semana. O comandante das forças externas, digamos, da Guarda Revolucionária. Há de se lembrar que houve aquele general que foi morto na altura pelos americanos, perto de no Iraque, Soleimani. Este era o sucessor de Soleimani, que tinha ido ao Líbano para tentar reconstruir aquilo e que agora também foi apanhado. Portanto, o que é que ele estava a fazer ali, juntamente com coisas? É obviamente que isto é tudo orquestrado e neste momento, de facto, Israel tem que enfrentar o Hamas, tem que enfrentar o Hezbollah, tem que enfrentar um ator novo chamado Houthis, que é uma, portanto, Houthis no Iémen, longe, mas que têm disparado sempre que podem mísseis contra Israel. Israel nunca lhes tinha feito nada, digamos assim, não é? Portanto, é uma coisa completamente de subordinação à ideia do arco da resistência iraniano. Depois temos ainda algumas milícias que atuam quer no Iraque, quer na Síria, e que, portanto, também estão armadas pelo Irão, e depois, enfim, há grupos que também existem na Cisjordânia, portanto, naquilo que os israelitas chamam Judeia-Samaria. Portanto, isto é uma guerra em 7 frentes, que é uma coisa que, desta vez, parece haver a determinação de a levar até ao fim. Com o Irão aqui presente, e há no último fim de semana uma mensagem muito interessante de ver, não sei se tem sequência ou não, uma mensagem muito interessante de ver, enfim, é em inglês, não é em farsi, de Netanyahu. Netanyahu tem muitas coisas criticáveis, mas isso é outra discussão. Mas há uma mensagem de Netanyahu dirigida, eu diria que ela nem sequer é bem dirigida ao povo do Irão, é dirigida ao povo da Pérsia. Portanto, porque
a relação histórica dos judeus com a Pérsia é exatamente o contrário do que se passa nesta altura. Pois. Exatamente o contrário do que se passa nesta altura. Os judeus da Babilónia foram, portanto, todos nos conhecemos essa história da Bíblia, não é? Portanto, primeiro a destruição do primeiro templo de Salomão, aquela ideia de que o antigo líder do Iraque, Saddam Hussein, achava-se que era um segundo conquistador de Jerusalém, portanto, os escravos que foram levados para a Babilónia. Quem os libertou? Libertou-os, eu acho que o nome é Dário I, portanto, às vezes eu baralho o nome da história da Pérsia, não é bem, mas libertou-os ao ponto de, na Bíblia, ser tratado como Messias. Pronto, isto é, digamos, uma relação que é mais do que milenar. Portanto, isto é mais do que milenar, isto é anterior, naturalmente, a Jesus Cristo. Portanto, e esta relação que se manteve até ao Ayatollah Khomeini, esta relação mantinha-se. E havia muitas pessoas na Pérsia, portanto, na Pérsia, que tinham uma comunidade judaica importante, que tinha lugares públicos, que colaboravam. Portanto, era um país que não era uma teocracia. E esta é que é a diferença. Os ayatollahs transformaram a antiga Pérsia numa teocracia. E se isso tem consequências terríveis para quem vive na Pérsia, para quem vive no Irão, portanto, liberdades, atraso económico, todas essas coisas, sabemos que houve já várias alturas em que este regime esteve para cair e agora não sei o que é que vai acontecer e não sei se uma retaliação, que Israel vai fazer alguma coisa que não sabemos o que é, terá como efeito reforçar o regime ou enfraquecer o regime. Não fazemos ideia do que é que o futuro nos reserva, mas que houve um apelo direto de Netanyahu ao povo da Pérsia para que se reatassem aquilo que são as relações históricas entre os dois povos, eu achei significativo, sobretudo nestes dias que vivemos, porque nós provavelmente não devíamos falar sempre em Irão, como se o Irão representasse aquilo que o Irão está a fazer, mas em regime iraniano, porque aí é isso que está em causa.